Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Oi, meus irmãos, hoje é a continuidade, segundo vídeo sobre a história do Papa. O vídeo anterior foi a introdução, um resumo da introdução. E vamos começar a falar sobre os papas, história do Papa. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro. Conhecido como Príncipe dos Apóstolos, Pedro, originalmente Simão, nasceu em Betsaida, uma cidade ao norte do lago de Genezaré. Seu pai chamava-se Jonas e seu irmão era o apóstolo Santo André, São Filipe. Outros apóstolos eram da mesma cidade. No início do ministério de Cristo, Simão, filho de Jonas, vivia com a esposa e a sogra numa casa em Cafarnaum. Lá, com seu próprio barco, exercia ofício confortável de pescador de lagos e poderia ser considerado de classe média. Sua existência burguesa foi inicialmente perturbada ao conhecer João Batista, que pregava o arrependimento e a vinda iminente do Messias, junto com seu irmão André. Uniu-se aos discípulos do Batista e os acompanhou até Betânia, do lado leste do rio Jordão. Ao ser abordado por mensageiro de Sinédrio, que perguntava pelo Messias, São João apontou para Jesus de Nazaré, seu primo em primeiro grau que ia passando. Eis o Cordeiro de Deus, disse ele. Nesse dia, André e o outro membro do grupo de João uniram-se a Jesus. Ao voltar, André informou a Simão que Jesus era realmente o Messias e o levou até ele. Ambos se juntaram a Jesus e seguiram-no até a Galiléia para a boda de Canaã, depois até Jerusalém e a Judéia, e voltando por Samaria, retornaram a Galiléia. Lá Simão e André voltaram a pescar. As aventuras, contudo, estavam bem longe de acabar. Enquanto trabalhavam com as redes, acompanhado por Tiago e João, filho de Zebedeu, os irmãos foram abordados mais uma vez por Jesus, que lhes disse: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A partir daí, os 4 apóstolos permaneceram com o Mestre. Logo após, ele fez o sermão da montanha, curou o filho do centurião em Cafarnaum e também a sogra de Simão. Pouco depois, o grupo de 12 foi constituído e Cristo iniciou seriamente seu ministério. Nos 4 relatos do Evangelho, Simão é descrito como obstinado e impetuoso, mas com traço de covardia, embora não fosse o predileto de Jesus, que era João, filho de Zebedeu, nem tesoureiro do grupo, papel de Judas Iscariotes. Logo se destaca como líder dos 12. Em nome deles fala com Jesus e recebe suas instruções. Por fim, quando Jesus e os apóstolos estão acampados em Cesareia de Filipe, seu ministério chega a uma espécie de crise. Todas as expectativas aumentaram e as opiniões sobre quem é Jesus são tão numerosas quanto os grupos da Palestina. Para os saduceus, que abandonaram a maioria das doutrinas judaicas e mesmo assim se responsabilizam pela maior parte do sacerdócio e da liderança do templo. Ele é um rebelde e rival em termos de poder para os fariseus, que mantêm todos os pontos da fé judaica, mas com o acréscimo de suas próprias noções. Ele é um crítico com quem
no entanto, tem algo em comum. Ele come com os fariseus, um reconhecimento da unidade no Oriente Próximo, mas não com os saduceus. Para os zelotas e outros, ele é um líder que expulsará os romanos da Palestina e reassumirá o trono de seu antepassado, Davi, dos usurpadores herodianos. Alguns creem no profeta no verdadeiro estilo do Antigo Testamento. Já outros julgam-no um blasfemo e transgressor do Sabate. Nessa ocasião, Jesus perguntava aos apóstolos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Os apóstolos responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus responde: é vós quem dizeis que eu sou? Como de costume, Simão responde pelo 12: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, uma pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse excerto do Evangelho é o estatuto do papado para os católicos e alguns outros. É aqui que nossa história realmente começa, pois Jesus faz de Pedro o líder de sua igreja, e os sucessores de Pedro a regerão até o fim dos tempos. Eles alegam que os comentários de Jesus não podem se referir ao próprio Jesus, nem à declaração de fé de Pedro, mas que a mudança de nome significa claramente que é sobre o próprio Pedro que a igreja deve ser edificada. E salientam que na frase das chaves, liga e desliga, era o termo jurídicos hebraico que se referiam à passagem de uma jurisdição de um senhor e seu intendente. É evidente que muitos críticos não católicos conceberam habilidosas explicações alternativas para esse episódio e suas palavras, mas a perspectiva católica tem ao menos a simplicidade a seu lado. Em todo caso, é a compreensão católica que tem moldado o posto de Papa. As ações de Pedro, logo após ser escolhido, não foram particularmente inspiradoras. Na última ceia, assegura a Jesus que o seguirá até a morte. Jesus responde que Pedro o negará 3 vezes antes que o galo cante, uma profecia que se cumpre. No jardim, adormece com os outros enquanto Jesus sofre sua agonia. Após ser tomado pela raiva e cortar a orelha do criado do sumo sacerdote, foge com os outros apóstolos. Enquanto Jesus é questionado e torturado, Pedro se aquece ao fogo e, de fato, comete a tripla traição, algo que o aflige pelo resto da vida. Ao fazê-lo, demonstra o quanto os papas subsequentes serão capazes de desviar-se do seu nobre chamado. Porém, no caso de Pedro, recupera-se da queda com rapidez, uma recuperação que nem sempre é observada em seus sucessores. Quando as mulheres descobrem o túmulo vazio, o anjo que encontram envia uma mensagem especial a Pedro. Jesus aparece a ele antes que aos outros apóstolos, no primeiro dia após a sua ressurreição, e depois no lago de Genesare,
dá-lhe a instrução especial de defender e apacentar seu rebanho. Após a ascensão de Cristo, Pedro é deixado encarregado dos outros. Ao descer no Monte das Oliveiras, após a ascensão com os demais apóstolos e discípulos, Pedro age imediatamente como líder. Organiza a escolha de Matias para o lugar de Judas. E após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, faz o primeiro sermão para o povo. Sua pregação sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo provoca a conversão de muitos. Ele também assume a liderança em várias atividades milagrosas, como ir com João à Porta Formosa e curar um homem coxo. Ao pregar no Pórtico de Salomão, atrai ainda mais convertidos. Ao ser arrastado para Sinédrio, Pedro defende o cristianismo de toda acusação com virtuosidade e julga Ananias e Safira. Os enfermos são levados até ele para que sua sombra os cubra e os cure. A atividade de Pedro logo se expande para além de Jerusalém, pois passa a pregar pela Judéia e Galiléia, após Filipe, o diácono, converter muitos samaritanos. Pedro e João vão até lá a fim de organizá-lo e conceder-lhe o Espírito Santo. Logo depois, ele julga Simão, o mago que tentara comprar os poderes espirituais da igreja para si mesmo. Muitos outros ao longo da história também tentaram subornar a hierarquia, alguns com sucesso. Daí a palavra simonia, para descrever este pecado em particular. Ainda que a perseguição aos cristãos tenha continuado durante esse período, amai-nos após seu principal defensor, Saulo de Tarso, embora para perseguir a comunidade cristã que surgira em Damasco, na Síria. Livre das preocupações imediatas após a morte de Saulo, Pedro evangelizou a planície litorânea palestina. Em Lida, curou a paralisia de um homem. Em Jope, ressuscitou uma garota. Em Cesareia, converteu um centurião romano, Cornélio, o primeiro a ser chamado de gentil convertido, e sua família. Depois dessa experiência, regressou a Jerusalém e encontrou cristãos judeus querendo saber por que entrara na casa de gentios e comera de seu alimento. Pedro responde, relatando uma visão que tivera em Jope, em que fora instruído a aceitar os gentios. Ambos os apóstolos e o povo de Jerusalém aceitaram sua defesa. Meu irmão, amém. Isso. Então fica por aqui o vídeo de hoje, mas tem continuidade. Aperte o sininho, se inscreva no canal, que é muito, muito, muito bom, muito importante para os católicos estar sabendo aí da vida, da vivência dos papas até hoje. Que Deus abençoe você, a intercessão de Maria, sempre presente em seu lar. Vamos ler mais?